Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado os senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à primeira sessão ordinária do segundo período. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, o Júnior Rocha, vereador com assento nesta Casa Legislativa, com fulcro no artigo 97, 2 da Resolução de número 378, de 20 de dezembro de 2002, vem respeitosamente à presença de vossas senhorias requerer licença pelo período de 60 dias a contar desta data para tratar de assuntos particulares. Na certeza de poder contar com a vossa colaboração, aproveito o ensejo para renovar protestos de estimas e consideração. Piraí, 1º de agosto de 2014, assina o vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Indicação de número 218, ano 2014, vereador Alzemiro dos Santos Dias, no uso das suas atribuições, solicita ao Poder Executivo que tome as providências cabíveis no sentido de enviar a essa nobre Casa Legislativa o projeto de lei organizando a política municipal de transparência e controle social, criando, consequentemente, o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, para corroborar com o presente feito. Segue o anexo à presente indicação. Justificativa. Como o próprio nome já diz, tal iniciativa tem como principal objetivo debater e sugerir medidas de aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento da transparência na gestão do poder público municipal. Tal política será executada em conformidade com os princípios que regem a administração pública, com os ditames da Lei Federal de número 12.527, do ano 2011. A transparência é um requisito essencial para o Estado democrático de direito. Sem informação, o cidadão não pode exercer plenamente a participação política, nem resguardar os seus direitos. Desta forma, apresentamos a presente indicação para apreciação dos nobres edis, e sendo a mesma aprovada, que seja encaminhada ao senhor prefeito, que certamente se sensibilizará e acolherá o presente pedido. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, assina o vereador Alzemiro dos Santos Dias. Indicação de número 219, ano 2014, Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine, junto à secretaria competente, a aquisição de cadeiras cama em estrutura metálica, dobrável, similar à de uma cadeira de praia e com estofamento em material sintético para o Hospital Flávio Leal. A reivindicação aqui proposta tem por finalidade de proporcionar o bem-estar e maior conforto para as pessoas que necessitam acompanhar os pacientes internados. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, assina o vereador Darley Gomes de Moraes. Indicação de número 220, ano 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a criação do projeto de telecentro de informática e a instalação de um sistema que possibilite aos moradores captarem o sinal de rede sem fio do programa Piraí Digital no bairro Sanatório da Serra, em Piraí, Distrito Rio de Janeiro. As necessidades do mundo moderno
obrigam as crianças, jovens e adultos a estarem cada vez mais atenados com a tecnologia e os avanços da atualidade. E esta solicitação vem ao encontro dos anseios da população daquela localidade. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, assina o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Indicação de número 221, ano 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador, usando de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal que seja determinada a secretaria competente a colocação de placas de sinalização vertical em todos os logradouros públicos, principalmente em ruas e praças do bairro Santanésio, distrito deste município. Cresce diariamente o número de turistas e trabalhadores de outros estados em nosso município, além de prestadores de serviço, como Correios, SEDAI, Light e outros. Esperando assim a atenção por parte do excelentíssimo senhor Prefeito, apresento a presente indicação e certo do seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, assina Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação de número 222, ano 2014, Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador no uso das suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a adoção de providências com o objetivo de realizar obras de manilhamento no valão situado atrás das residências em Ribeirão das Lajes, Vigário, neste primeiro distrito. O referido local encontra-se com esgoto a céu aberto, causando proliferação de mosquitos, mau cheiro e resultando desconforto à população. Tal expediente já foi objeto de igual teor na indicação de número 15 do ano 2013, de autoria deste vereador. Agradeço a atenção e aguardo as vossas providências. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, assina o vereador Enderson da Silva, Eco Estacato. Indicação de número 223, ano 2014, Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas legais, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que determine, junto à secretaria competente, que seja criado a Guarda Civil Municipal neste município. O nosso município tem tido um aumento significativo da população, aumentando assim também a sua frota de veículos. Tendo a certeza que será de grande valia a criação da Guarda Municipal, auxiliando no que for necessário e atuando em conjunto com os poderes estaduais e federais. Tal expediente já foi um objeto de igual teor na indicação de número 177 do ano 2013, de autoria deste vereador. Face ao exposto, esperando a atenção por parte do excelentíssimo senhor Prefeito, apresento a presente indicação, aguardando seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 4 de agosto do ano 2014, assina Enderson da Silva, Eco Estacato. Indicação de número 224, ano 2014, Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente para que seja disponibilizado um funcionário para atuar na limpeza diária do bairro do Sossego, neste município. O bairro acima citado, em virtude do grande crescimento, tem havido uma necessidade maior de um profissional desta área. Tal expediente já foi um objeto de igual teor na indicação de número 102 do ano 2013, de autoria deste vereador. Face ao exposto, esperando a atenção por parte do excelentíssimo senhor Prefeito, apresento a presente indicação, aguardando seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, assina o vereador Enderson da Silva, Eco Estacato. Moção de número 14, ano 2014.
Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas prerrogativas legais, apresenta à mesa diretora, ouvido o douto plenário, uma moção de pesar pelo doloroso passamento do senhor Gileno de Carli Filho, ocorrido no dia 29 de julho do ano 2014. Gileno nasceu no ano de 1942, no antigo estado da Guanabara. Filho da família pernambucana e descendência de italianos, no início da década de 50, seu pai comprou a fazenda Valparaíso e a fazenda Boa Vista, ambas no município de Piraí, e desde esta época se apaixonou pela área rural. Os pais do nosso homenageado moravam no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, e o Cristo Redentor foi a sua primeira escola. Quando se mudaram para Laranjeiras, estudou no Colégio Zacarias, no Catete, e depois no Jurema, na praia de Botafogo. Com a transferência da capital federal em 1960, Gileno se mudou para Brasília com seu pai. Lá foi técnico de som da Câmara dos Deputados. Em 1962, retornou para o Rio de Janeiro. Já estava certo do que ele queria, ser produtor rural. Desde então, se estabeleceu na fazenda São João, no distrito de Santanésia, onde reside até hoje. Casou-se com Helena, também de família pernambucana, e tiveram 3 filhos. Conseguiu realizar seus objetivos, produzir e gerar empregos, e formar seus filhos através da atividade rural. Participou ativamente como diretor da Associação Rural Sul-Fluminense, além de participar e contribuir para o desenvolvimento da sua comunidade, sempre de maneira simples e reservada. Gileno é um exemplo de produtor que, como tantos outros em nosso município, nunca se arrependeu do caminho que trilhou ao longo dos mais de 50 anos de atividade rural. Pelos motivos expostos, por ser o senhor Gileno de Carli Filho, uma pessoa muito querida em nossa cidade, é que apresentamos a presente moção de pesar para que fique registrado nos anais desta Casa Legislativa. Embora palavras pouco digam, em momento como este, esperamos que o tempo conforte seus familiares, que sabemos com toda certeza que sofrerão a dor da saudade com mais intensidade. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, assina o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Ofício de número 307, ano 2014. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Wilden Vieira da Silva. Senhor presidente, cumprimentando, servimos do presente para solicitar a especial atenção de Vossa Excelência no sentido de ceder o salão nobre dessa Casa Legislativa no dia 5 de agosto do corrente ano, no período das 8 às 13 horas, para a realização de uma mesa de debate sobre o tema amamentação, um ganho para a vida toda, com a participação de profissionais da área de saúde, convidados e do público alvo do evento, quais sejam gestantes e mulheres em fase de amamentação, que serão convidadas a partir das unidades básicas de saúde, estimando-se a participação de 100 pessoas aproximadamente. Solicitamos ainda que seja disponibilizado 2 mesas redondas para que seja oferecido um coffee break ao final do evento. Na certeza do atendimento a presente pleito, antecipamos aos nossos agradecimentos e a nossa oportunidade, renovamos a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Maria da Conceição de Souza Rocha, Secretária Municipal de Saúde. Ofício de número 26, ano 2014. Excelentíssimo senhor presidente, esta secretaria, como em anos anteriores, participa da organização da Semana Municipal do Idoso e, neste ano também, da 6ª Conferência Municipal do Idoso. Para tanto, vimos, através deste ofício, solicitar o agendamento para o dia 29 de setembro do corrente ano para a realização da sessão solene em comemoração à Semana Municipal do Idoso, que se realiza anualmente no período dia 25 de setembro ao 1º de outubro, dia que se comemora o Dia Nacional do Idoso. Informamos que já temos confirmada a presença da senhora Sandra Rabelo, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa do Idoso, e para, neste dia 29 de setembro, um debate sobre o tema protagonismo e empreendedorismo da pessoa idosa.
por um Brasil de todas as idades. Tema definido pela resolução de número 22, do dia 17 de abril do ano 2014, da Presidência da República para as conferências municipais, estaduais e nacionais. O importante tema busca sensibilizar instituições, sociedade e os próprios idosos sobre a importância da participação ativa no meio social. Para nós do Conselho do Idoso de Piraí, Poder Público Municipal, Prefeitura e Câmara de Vereadores, o momento é de mobilização. Certo demais, uma vez estarmos nessa parceria em prol das pessoas do idoso, despedimos-nos cordialmente. Assina o secretário municipal de Esporte, Valdomiro Correia Werneck. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vossas excelências, companheiros vereadores, o público presente. Estamos iniciando agora nosso segundo período legislativo, 2014, e a gente tem uma responsabilidade enorme de estar observando como é que vai ser o futuro desse país a partir do 5 de outubro. É da maior importância a participação da população. Eu tenho visto a campanha do TSE, campanha que se chama Vem para a Urna. Eu acho, sem dúvida nenhuma, que essa campanha tem que motivar essas pessoas a estarem realmente comparecendo e dar a sua opinião para ver o que nós queremos realmente desse país, o que nós queremos para a nossa juventude, para os nossos idosos, para essa população aí, que a todo momento quer mudanças. A gente vive um momento que as nossas instituições, falta-se muita credibilidade nas casas legislativas, no próprio Poder Executivo, no Poder Judiciário. A gente tem notado que as nossas instituições, apesar da gente tentar de todas as formas fazer um processo de transparência, ela passa por um momento de descrédito da população de um modo geral. A nossa política precisa de uma reforma profunda, precisa realmente de pessoas compromissadas com os deveres do Estado. A gente tem notado, por exemplo, a população brasileira reclama muito da carga tributária que nós pagamos. A gente tem visto que os órgãos do governo que fazem a fiscalização dos tributos, ela é extremamente eficiente. Hoje, a Receita Federal tem um supercomputador, até apelidaram ele de Tiranossauro Rex. Ele faz a triagem da vida de qualquer cidadão, para poder aperfeiçoar a máquina do Estado de arrecadar. Só que, infelizmente, às vezes o retorno que vem à população não vem de forma transparente. Os investimentos que precisa se investir para dar retribuição na área da saúde, na área do saneamento, na área de transporte, na área da educação principalmente, não é no mesmo nível dessa fome de arrecadar que o nosso governo tem. Hoje já tem uma lei que traz para a gente, em cada nota que o cidadão faz uma compra, o valor do imposto. Há poucos dias eu estive observando, num litro de uísque a gente paga 94% de imposto. Num maço de cigarro, as pessoas que têm o hábito de fumar, a gente paga em torno de 85% de imposto. Hoje, a máquina arrecadadora que a gente observa aí, das notas fiscais aí eletrônicas, observem para vocês como é difícil qualquer um, comerciante, por menor que seja, sonegar qualquer tipo de prestação de serviço. As máquinas, por exemplo, do ICMS, a todo momento a gente vê blitz nas pistas aqui, o posto em HP aqui na divisa com Itatiaia. Hoje, as blitz constantes do Detran para verificar a máquina arrecadadora do IPVA. Nós vimos ontem no Fantástico uma família que, através do Conselho de Acompanhamento Financeiro do Banco Central, mandou pegar uma família em Realengo, que tinha uma renda além dos limites, e até já a polícia está investigando se aquilo é crime ou não, se é oriundo de crime ou não. Então, vocês observem, quando a gente precisa da política, ela tem realmente uma eficiência extrema para poder arrecadar. Agora, o que a gente tem visto?
na hora de fazer os investimentos que a população precisa, não é nesse grau de eficiência que a gente tem observado. Então, o que a gente precisa é o cidadão estar bem próximo. Isso aí foi feito através dos conselhos, uma forma de a gente trazer a população estar mais próxima no dia a dia, para estar buscando a transparência, a eficiência dos investimentos nas obras, para que não tenha superfaturamento, para que não tenha desperdício, para que a gente tenha realmente ver a saúde pública funcionando. As nossas escolas precisam realmente passar por uma série de processos de modernização também. E isso que a gente tem observado, que a gente, cada dia mais, a gente precisa que a população esteja participando. Eu sei que é difícil, essa cultura ainda não está bem dentro da população brasileira, até o hábito de votar. Nós vivemos um período muito duro, na época da ditadura militar, e que a população ela perdeu aquela cultura, o hábito de estar comparecendo às urnas, para ver um cidadão que realmente... A gente viu aí, lei da ficha limpa. O TSE hoje controla online campanha de qualquer um, seja aqui desses vereadores, ou seja dos deputados federais, deputados estaduais, presidente, governador, senador, todos eles têm hoje, semanalmente, que fazer a prestação de conta online para o TSE, da onde está vindo o dinheiro para poder ser colocado na campanha, aonde que ele está comprando, o que ele está fazendo, se é placa, CNPJ do dinheiro para poder ele ter as doações, CNPJ em todo o material que é obrigado a gente fazer. Então, o cidadão hoje, ele precisa realmente estar participando, tem que estar observando aqueles que têm um compromisso realmente com as futuras gerações. A gente precisa estar buscando uma forma de controlar melhor o nosso executivo. O judiciário hoje vive de um repasse do dinheiro arrecadado por essa máquina eficiente que eu acabei de colocar. A Casa Legislativa ela vive de um repasse dos impostos que a população paga. O Congresso Nacional lá em Brasília tem lá a verba destinada para manutenção da democracia daquela casa. Então, o que a gente tem observado? A gente tem que trazer realmente a população a estar participando mais, a estar colocando o seu nome. A gente tem observado, por exemplo, hoje eu li reportagens em que o número de mulheres na representação do Legislativo, na representação do Executivo, está diminuindo. Tem uma lei específica aí que obriga a cota do número das mulheres do lado feminino, e isso não está sendo acompanhado dentro da formulação correta, que precisa da participação dos jovens, precisa da participação das mulheres, precisa realmente que cidadão, e por isso que a gente precisa da reforma política, para que o cidadão comum também possa estar participando na vida política. Hoje a política ela se tornou uma coisa que ela é extremamente cara. Eu participei de eleições, eu venho vindo de algum tempo para cá, eu estou observando como encareceu essa parte de mídia, a parte da televisão agora, qualquer um que for fazer uma gravação de um programa de televisão, aquilo custa uma fortuna. É difícil para um cidadão de bem que queira trabalhar realmente com a sua honestidade, com o seu recurso, fazer uma campanha para poder aparecer hoje, para ser divulgado o nome dele. Hoje a gente tem a parte, principalmente da internet, que é uma ótima ferramenta, ela tem ajudado bastante na divulgação, né, em algumas ideias. A Justiça Eleitoral está procurando regulamentar essa forma. Mas a gente tem visto que o meio televisivo, o meio da imprensa escrita, os rádios, de um modo geral, é um veículo que penetra com muito mais facilidade na casa do cidadão. E aquilo ali a gente tem visto que é extremamente caro hoje a gente botar uma campanha na rua. Hoje, seja de comitê, seja das pessoas que vão trabalhar nesse período dos 3 meses de campanha, você tem que alugar praticamente uma frota inteira de carros, é a divulgação do seu trabalho no dia a dia, através de panfleto, através da colocação da propaganda eleitoral. Então, é extremamente caro a gente manter qualquer campanha, até nossas campanhas de vereadores. Vocês aqui estão nessa casa, têm observado como é difícil. Então, tudo isso, a gente tem notado que a vida política desse país, precisamos, às vezes, até botar algumas medidas. A gente hoje tem uma situação econômica extremamente difícil. Isso é uma coisa que é o reflexo da crise mundial. A gente está vendo que realmente o mundo inteiro hoje está vivendo hoje está repactuando as suas dívidas. A gente viu um problema recente agora da Argentina. A Argentina fez um acordo com alguns credores, a dívida dela de longo prazo, só que tem uns fundos, que são os fundos mais selvagens pelo lado econômico, chama até de fundos abutres, que eles não aceitaram fazer o acordo, eram 10%
do valor da dívida. E eles foram à justiça americana, a justiça americana disse ou paga todo mundo no valor de face, o valor de cada título daquele que estava vencendo, ou não paga ninguém. A Argentina hoje está sendo declarada como inadimplente, não é bem uma moratória, porque ela tinha o dinheiro depositado para pagar 90% da dívida. Um minuto, então, vereador. Todo esse momento que a gente está vivendo no país, o teto da inflação chegando muito próximo, problema seríssimo de crescimento. Nós vivemos um momento de Copa do Mundo aí que deu uma travada nos meios de produção. Esse 1 mês e pouco de Copa do Mundo, realmente, eu acho que trouxe, dentro dos nossos meios de produção, uma baixa imensa aí em toda a indústria, de um modo geral. E a gente observa também, a gente precisa ir para a reforma política, para dar uma socializada realmente nessa democracia, para que mais pessoas do povo podem estar participando, para não ficar a repetição realmente daquelas pessoas que já são hoje manjadas dentro da vida política, a gente ter realmente pessoas que venham com compromisso para esse Estado, que venham com compromisso pela democracia. Tudo isso a gente tem notado que precisa reforma na área educacional, com investimento firme aí, seja que venha do pré-sal, seja que venha dos nossos impostos aí, botar 10% na educação para profissionalizar as pessoas, para elas deixarem de serem alienadas, para realmente a gente ver uma reforma política. É urgente que se faça essa reforma política. A área de saneamento precisamos estipular de maneira correta. O São Pedro, eles sempre botam a culpa no São Pedro, que os reservatórios estão vazios, a energia nossa é toda ela hidráulica, a energia das usinas hidrelétricas. A gente precisa ver o problema seríssimo no São Paulo, não cuidar do dever de casa. Está lá São Paulo hoje sem água. Problema seríssimo, a partir de outubro pode realmente não ter água nas torneiras, na grande maioria das casas da maior metrópole brasileira, que é a cidade de São Paulo. Então não cumpriram de maneira correta, agora está botando culpa que é as chuvas que não vieram, que esvaziou todos os reservatórios. Hoje eles já estão bombeando a água do volume morto do grande reservatório, que era o Cantareira, que atingia lá em torno de 60% de abastecimento da capital de São Paulo. Então, tudo isso que a gente tem que ver, racionalização dos nossos recursos naturais, homens de compromisso com essa nação para vir realmente fazer a reforma tributária, fazer a reforma política, fazer a reforma na área da educação e a saúde, que precisa realmente, eu acho, boa parte desses hospitais nossos que já estão aí construídos, precisa de melhorar equipamento, botar mão de obra qualificada, cobrar mais o funcionamento da parte estatal com nossos impostos, que hoje o Brasil é um dos campeões mundiais na arrecadação de impostos. Poucos empresários podem se manter de maneira correta no mercado, tragando essa carga tributária abusiva que nós temos hoje. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Queria, mais uma vez, corroborar aqui com as palavras do novo vereador Alzimiro, que sempre aborda temas de grande interesse para esta casa, para a nossa sociedade, para o Brasil como um todo. Mas nós não podemos deixar de considerar também, nobre vereador, que o país precisa realmente pagar melhor, remunerar melhor os nossos médicos, enfermeiros, todo o pessoal da saúde, os nossos profissionais na área da educação, que recebem uma miséria de um salário, isso em âmbito geral, a nível de Brasil. Né, quando nós falamos de ensino público, eu estudei a minha vida toda no ensino público até o primeiro grau, né, já no segundo grau à época, a faculdade não foi particular, mas até então em instituições de ensino público. E tive grandes professores, excelentes professores, professores que realmente se dedicavam, ensinavam, e professores dos quais eu me lembro bem e tenho saudades. Algumas professoras, Dona Vilma, Maria Helena, me lembro de vários, aqui em Piraí, a tia Marlene, a tia Lúcia, ainda, até hoje aí chamo de tia. E pessoas que realmente muito contribuíram, se dedicaram. E eu vejo que essas pessoas hoje, na sua grande maioria, se aposentaram, chegaram à terceira idade, e com dificuldades. Não tem recursos, não tem receita. Alguns tiveram a felicidade de conseguir construir a sua casa, ter uma casa própria, uma moradia, mas nada mais do que isso. Não que todos tenhamos, né, que todos eles tivessem que ficar ricos, não se trata disso. Se trata de ter uma condição de vida decente,
onde se possa sustentar a sua família com dignidade, onde se possa ter uma saúde, né, de qualidade, nós não tenhamos aí que estar enfrentando o que enfrentamos hoje. Então, o que nós precisamos realmente, novo vereador, senhores vereadores, público presente, é diminuir, pelo menos, se não eliminar, mas diminuir o número de ladrões desse país. E a gente só vai poder fazer isso, só vai conseguir fazer isso, eu repito aqui mais uma vez, através do voto. Nós precisamos votar, eleger melhor os nossos representantes para que a gente possa ter um resultado mais coerente com aquilo que nós esperamos para os nossos filhos. Eu, sinceramente, acho que ainda vamos levar algum tempo para chegar nesse estágio. No ano de 2010, nós tínhamos 20 partidos registrados no país. Hoje nós temos 32 partidos registrados no país. Será que existem realmente 32 ideologias diferentes nesse país? 32 formas diferentes de se ver, de se interpretar a política nesse país? As necessidades de mudança desse país nos levam a ter que nos submeter a uma representatividade onde 32 partidos são partidos de aluguel. 2, 3 partidos seriam mais do que suficientes. Não existe tanta ideologia assim para se discutir, para se apresentar. Não são tantas as propostas. Então, eu acho que começa por aí. A reforma tributária ela tem que vir acompanhada, novo vereador Alzumiro, da reforma política. As duas têm que andar juntos. Não dá para você propor uma reforma tributária sem fazer reforma política, fazer política sem fazer a tributária. Nós precisamos mudar a visão desse país para que a gente possa efetivamente crescer. Nós não crescemos nada nos últimos anos. Qualquer um dos países do BRICS, os 5 países que compõem o BRICS, cresceram mais do que nós. Nós crescemos 1,3% ou 1,4%, quanto precisaríamos crescer no mínimo 3%. Para manter o nosso desenvolvimento, para manter o equilíbrio socioeconômico desse país. E não conseguimos isso. Continuamos aí submetidos a essa covardia, essa canalice que foi implantada nesse país, esse sistema que é cruel para com o mais pobre, principalmente o menos qualificado no que diz respeito à questão do emprego, que recebem os menores salários. Nós precisamos mudar esse sistema, nós precisamos fazer com que as pessoas... Falou-se aqui da questão da lei da ficha limpa, uma lei muito bem-vinda, que tem que acontecer, ela tem que ser efetivamente colocada em prática para evitar que esses marginais possam se candidatar. Porque dessa forma não serão eleitos. Não podendo se candidatar, não serão eleitos. Ficaremos livres de uma tralha que existe nesse país, que hoje, infelizmente, é a grande maioria desse país. Por isso, quando eu convoco, digo que os jovens precisam participar, esses discursos de que vai para a praia no dia da eleição, está errado. Tem que participar, tem que votar, tem que opinar, tem que se posicionar para ter o direito de cobrar. Não tem que se omitir, não tem que se esconder. Eu já errei. Eu votei no Collor de Mello. Como votei, meu primeiro voto, me lembro bem, foi para o Nelson Carneiro, para senador, me lembro de uma história que eu conto. E votei, e com muito orgulho, o Nelson Carneiro era um político sério, batalhador, né, eficiente na sua proposta de trabalho, mas também votei num Collor, que nos enganou a todos. Botou aquele picareta lá daquele Magre no Ministério do Trabalho, botou aquela outra picareta daquela ministra da Economia, a Zélia Cardoso de Mello. Enfim, uma corja que só fez nos roubar e mais nada. Atrasou esse país. À medida em que ele abriu os portos desse país, abriu a economia desse país, que foi um grande passo, sem dúvida nenhuma, nós estávamos muito atrasados em relação a isso, estabelecemos uma relação internacional, comercial internacional, que fez com que a nossa economia alavancasse. Mas isso teve um custo muito alto. Foi a bandalheira, e não era só ele, né, porque tinha a turma dos 7 anões, era o Congresso e o Senado contaminado. E continuam até hoje. Então vamos avaliar, escolher bem esses nomes, porque nós somos responsáveis, nós somos os culpados. Não adianta só falar, o cara é ladrão, nos roubou, safado. Nós temos as nossas responsabilidades. Queria comentar também a respeito de algumas indicações, dentre elas a do novo vereador Júnior, dentista, quando ele pede sinalização de logradouros. A mesma vem sendo feita por mim ao longo desses 5 anos, novo vereador. E realmente é uma necessidade para esse município. Nós sabemos a dificuldade das pessoas que chegam, né, e querem se movimentar e não tem informação, tem que parar, perguntar, enfim. E esse trabalho, né,
A Prefeitura, vou dar aqui uma informação que eu estou ciente, já estou sabendo, e vem de encontro com vossa indicação, já contratou os serviços para a implantação da sinalização de logradouros no município de Piraí. Serão cerca de 450 conjuntos a serem implantados, que virão de encontro com essa necessidade do munícipe, a qual o senhor cita aqui nessa sua indicação. Então, uma boa notícia aí para os munícipes, que em breve terão aí as suas ruas sinalizadas, né, suas indicações de logradouros sendo feitas. Vereador, você me permite uma parte? Pois não, à vontade, vereador. Realmente foi uma boa notícia. Eu lembro que no ano passado eu já tinha feito para a Estrada da Fazendinha e quilômetro 3, que também é uma grande dificuldade. Eu lembro que na minha festa de comemoração da vitória, um amigo meu saiu, não conseguiu chegar no local porque não tem referência a pontos de referência, as ruas, nada. As pessoas ficam realmente perdidas dentro do município. Então, uma boa notícia. Obrigado. Não, excelente. Parabenizar o Executivo pela iniciativa, né? Eu não só reclamo e cobro que não, eu também agradeço. Quando acontece alguma coisa de boa, eu agradeço. E essa realmente é uma excelente notícia. Há um atraso muito grande. Nós somos uma cidade digital, né? O Piraí digital, e as nossas ruas, os nossos logradouros não estão sinalizados. Tem algumas coisas que a gente realmente não entende. Mas, enfim, então eu acho que essa questão que eu coloquei aqui era para provocar uma outra. Nós estamos vivendo um momento difícil no nosso município. Eu recebo diariamente solicitações por emprego. Pessoas que me procuram em busca de emprego, principalmente mulheres. Já falamos sobre esse assunto aqui algumas vezes, e eu quero retomar o assunto. Eu me preocupo muito com isso, porque eu vejo que essa condição, essa defasagem, ela está aumentando em relação à necessidade e à demanda, a lei da procura e da oferta, né? A oferta hoje é muito pequena, a procura é muito grande, então há uma defasagem. Nós precisamos agir com rigor, nós precisamos ser mais atuantes, nós precisamos cobrar mais, porque nós precisamos de resultados e não só de conversa e promessas. O problema está se agravando. Nos últimos anos, nós tivemos o fechamento da Loés, da MBP, lá da fábrica da IFER, mas tivemos também a implantação da Utility, tivemos uma ampliação da Ambev, ok. Mas esses números, pelo que eu percebo, pelo que eu posso ver, eles são inferiores, esse crescimento, esse número de empregos ofertados são inferiores à necessidade que nós temos hoje e ao número de empregos que nós perdemos, de vagas de trabalho que nós perdemos. Isso é um tema, é um fator assim que nós precisamos abordar com maior intensidade, com maior seriedade. Precisamos cobrar mais do Executivo quanto a essa questão. Nós precisamos ser mais incisivos para que nós tenhamos respostas. Eu não posso continuar recebendo o número de currículos que eu recebo. As pessoas me identificam, entendem que por eu ter uma empresa, eu tenho emprego. Eu não tenho, eu tenho um número de emprego X. Cerca de 45, 46 funcionários, que está dentro do limite de capacidade de absorção da minha empresa. Então, infelizmente, eu sinto muito, há pessoas que eu acabo até ajudando, de uma forma indireta, eu acabo ajudando porque você vê a necessidade das pessoas. Nós precisamos trabalhar em cima disso, nós precisamos gerar empregos. Com isso, nós vamos gerar renda. Estou lendo no jornal ali uma matéria onde uma empresa estará construindo um condomínio em Piraí, vai se gerar 200 empregos diretos. Mas isso na construção. Acabada a construção, esses empregos são reduzidos para uma minoria. Fica a manutenção. Essas pessoas, estima-se 1.600 pessoas, passarão a viver nesse condomínio, uma vez construído. Essas pessoas são de Piraí? Serão? Nós teremos uma demanda de novos moradores de outros municípios. Vai nos gerar novas demandas também, na saúde, na educação, na infraestrutura do município como um todo. Então, as coisas precisam caminhar juntas, senão não funciona. Senão a gente vai ter problemas de ordem social maiores do que já temos hoje. Outras duas notícias que eu queria deixar. 1 minuto, vereador. Então será uma apenas. A questão de... A gente já foi cobrado várias vezes, eu já fui cobrado via e-mail, via Facebook, nas ruas, a questão de veículos abandonados na cidade. Existem questões legais, não dá simplesmente, o Executivo não pode simplesmente ir lá e retirar o veículo, até porque não tem onde colocar. Nós não temos convênio para isso, o município não tem. Você não pode retirar o veículo e colocar, vou botar lá no pátio da prefeitura. Não funciona assim. Existem leis e regras que regulamentam isso. Mas isso está sendo feito, o secretário me comunicou, eu perguntei a ele como é que estava o processo,
e ele já está com um processo bem avançado, onde em breve nós teremos autorização e um local específico para retirar e levar, encaminhar esses veículos que se encontram abandonados pelas ruas de Piraí. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação o único requerimento 62/2013 do vereador Enderson da Silva, solicitando a substituição de 4 postes na rua Rodrigues Alves, bairro Vila das Palmeiras, em Piraí. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação o único requerimento 63/2013 do vereador Alzimiro /2014, deve ser do vereador Alzimiro dos Santos Dias, solicitando a remoção de um poste na rua João Cândido, número 424, bairro da Prefeitura. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação o requerimento 64/2014 do vereador Luiz Fernando Colucci, Aviação Barra do Piraí, solicitando uso do cartão do programa Tarifa Legal para os moradores do bairro Rosa Machado, desde a divisa dos municípios Piraí e Mendes. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Alzimiro. Bom, companheiros, na explicação pessoal, queria colocar para vocês, eu estou encaminhando ao nosso Poder Executivo, e tenho absoluta certeza que Piraí sempre pautou por um processo de transparência, da participação da população nos conselhos, e tenho certeza, pelo que a gente conhece do prefeito, ele vai trabalhar esse projeto da transparência e controle social político aqui no município de Piraí, com a maior eficiência possível. Eu tenho certeza que a Procuradoria, que o prefeito de Piraí, doutor Luiz Antônio, vão ver isso com bons olhos, porque a gente já tem o projeto de lei, a minuta, toda pronta, já encaminhada, e sem sombra de dúvida, pelo que a gente observou, que tem lá o nosso controle do TCE, que tem o controle do Tribunal de Contas da União, e que Piraí sempre recebeu ótimas notas pela lisura com que faz as contas públicas, não teria o menor problema da gente implantar para trazer a população em trabalho de uma maneira a estar aperfeiçoando o trabalho do nosso Executivo. Então, a gente toma iniciativa porque diversas outras prefeituras pelo país já tiveram esse processo de aperfeiçoamento dessas instituições democráticas que é trazer a população para estar junto, trabalhando. A informação hoje é um poder a mais que a população tem, esse poder que tem para poder estar ajudando no controle dos nossos impostos. É isso que até que eu quis colocar no início da minha fala, foi no sentido de colocar que a população precisa realmente ver transparência naquilo que nós estamos pagando. Porque a gente paga, mas a gente não vê o resultado no mesmo nível da eficiência que a gente tem da arrecadação dos impostos. A gente precisa ver na saúde, na educação, nas obras, principalmente em obras que a gente tem um problema hoje dentro do nosso município, a gente precisa estar vendo eficiência. Eu cobro muito, e no momento também, como o Charles falou, quando a gente vê que alguma coisa melhora, a gente tem também que colocar o nosso reconhecimento. Eu fiz cobranças aqui da empresa que faz a limpeza urbana do município. Estou vendo uma eficiência, houve uma troca, não sei se o nome da empresa, mas a gente viu que realmente, hoje a gente vê o trabalho dela sendo feito de uma maneira mais eficiente. Iluminação pública, cansei de reclamar aqui nessa casa, vários companheiros fazendo indicações. Hoje é uma empresa que chama Múltipla, pela informação que me deram, uma empresa de Angra dos Reis. Está trabalhando com eficiência melhor naquilo que eu digo. A população, quando paga uma taxa de energia, ela tem direito de receber esse serviço com a devida eficiência. Porque todos os meses é me cobrado uma taxa de iluminação pública. Não só eu, como toda a população. Então, ele tem que ter esse serviço de maneira eficiente lá na sua rua onde você mora. Então, o que eu vi? A empresa que entrou realmente está atendendo com mais eficiência. Não quer dizer que não tenha falhas. Tem.
mas está melhor da que outra empresa que estava aí instalada já há alguns anos. A parte da limpeza urbana, a empresa, na hora que trocou, veio a roupa amarela, estava um serviço extremamente deficiente, com muitas reclamações. Hoje eu estou vendo que mudou e tem trabalhado aí, eu tenho observado pela cidade, a parte da limpeza urbana melhorou bastante, e isso é que a gente vai estar aqui sempre acompanhando. E aquilo que a gente puder, nessa casa, estar colaborando com o Executivo, vamos ajudar. Assim como eu estou falando, tem um projeto de lei que vai passar pela mão da Procuradoria, vai passar pela mão do excelentíssimo senhor prefeito, para que ele veja com carinho e mande a nossa Casa Legislativa, que não tenha absoluta certeza que isso vai trazer um auxílio a mais ao nosso Poder Executivo. Isso é uma forma da gente estar auxiliando lá para que venha transparência, para que a população realmente está ali empenhada no dia a dia, principalmente essa parte do controle social. A presidente Dilma Rousseff, há poucos dias, ela fez um projeto que, inclusive, o Congresso Nacional está vetando, que era formular uns conselhos sociais para que auxiliasse exatamente nessa parte do Executivo em Brasília. Eu não sei se foi por um problema de ciúme ou de alguma prerrogativa diferente, o Congresso está derrubando aquele pedido da presidente da República. Acredito eu, com a democracia, com a sintonia que há dos poderes no município de Piraí, esse projeto de lei tem tudo para a gente fazer o de melhor que a população pode estar aguardando aí, para a gente ter um controle social, uma transparência ainda maior. E é aquilo que eu sempre coloco. O município de Piraí sempre recebeu ótimas notas com relação à lisura das contas junto aos órgãos fiscalizadores. Há pouco tempo eu vi uma nota no Jornal Globo, colocando o município de Piraí como um dos municípios que mais tem o zelo pelo trabalho com o dinheiro público. Foi do Tribunal de Contas da União, uma auditoria que tinha passado pela Prefeitura de Piraí. Então, isso que a gente está fazendo é trazendo a população para estar ainda mais participativa, no sentido de a gente mostrar que realmente a nossa máquina de arrecadar tem a mesma eficiência daquela de executar. É o nosso Poder Executivo, essa casa aqui tem essa lisura também com o dinheiro que de lá é repassado. A gente precisa realmente estar trabalhando no sentido de colocar a população a par de tudo que é gasto, de todas as obras que são executadas, inclusive essa parte dos empregos, Charles. Eu também tenho uma grande preocupação, o número de pessoas que nos procuram é muito grande, a gente precisa trabalhar um ensino profissionalizante, a gente precisa estar qualificando melhor essas pessoas. Eu sei que a área petrolífera é a que mais vai crescer pelo Brasil afora. A gente precisa estar qualificando essas pessoas para que realmente tenham como estar até vendo um emprego que tem remuneração melhor. Hoje nós vimos aqui a nossa Ambev, ela tem um limite de emprego ali. Hoje o sistema de automação das fábricas é uma coisa enorme. Teve um processo, por exemplo, que empregou para poder fazer a expansão da fábrica, mas na hora de botar o povo para estar operacionalizando a produção da fábrica, o número de emprego cai muito. A automação hoje é uma coisa gigantesca. Os lugares que trabalhei na Light, que a gente chamava das subestações distribuidora de energia, hoje não tem mais funcionários, é tudo controlado pelo Rio de Janeiro através do sistema de computador. As máquinas hoje que trabalham na produção de álcool lá no interior de São Paulo, as coletadeiras que estão no Paraná, que estão no Mato Grosso, desemprega em média aí 80 pessoas por cada máquina dessa que está no meio produtivo. E a gente precisa produzir cada vez mais. O mundo pede isso. Hoje a classe do mundo, de um modo geral, para competir em mercado internacional, precisa estar se modernizando. Então, a gente observa o número de empregos criados hoje no nosso município. Tivemos um problema seríssimo com a Loes. A empresa encerrou suas atividades. Problema sério da nossa IMBP, encerrou as atividades no município de Piraí. E hoje a gente está aí diante de uma situação terrível, que é a parte realmente de recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Porque aqueles desempregados que dali saíram não receberam nem a sua indenização, a não ser lá a IMBP, que teve, como outras fábricas que ela teve como indenizar o pessoal que saiu daqui da unidade produtora de Piraí. Mas isso que a gente tem observado, por exemplo, precisamos estar qualificando esse pessoal, seja em Volta Redonda, ou vamos fazer os cursos que a gente precisa
trazer treinamento para essa mão de obra, para que eles possam estar trabalhando em outras unidades, principalmente na área da indústria petrolífera. Nós temos lá um Comperge, que está a plena carga lá, que logo que começar a trabalhar, vai dar um número enorme de pessoas que vão trabalhar no dia a dia, naquele sistema do complexo petroquímico lá de Itaboraí. Temos aí realmente hoje essa situação do pré-sal, com mais plataformas que serão lançadas, com reforma de uma série de outras unidades. Então a gente precisa realmente estar voltando o nosso povo aqui, de um modo geral, dando asas, dando conhecimento, dando realmente informação, para que essa população possa estar tendo como sobreviver com dignidade. A gente precisa, a todo momento, voltar essa nossa carga de energia para que realmente a gente consiga dar qualificação para esse número enorme de pessoas que hoje ainda estão no desemprego. Precisamos, sem dúvida nenhuma, no apoio do nosso Poder Executivo, com mais investimento nessa área da educação profissionalizante, porque, infelizmente, o número de escolas profissionalizantes nossas aqui, temos o Senai ali em Barra do Piraí, que queria montar uma unidade em Piraí, eu estive lá conversando com o responsável por aquela unidade que tem ali na MRS, ali na Muqueca. Ele queria por demais, falou que se houvesse uma área a ser destinada, ele colocaria aqui de imediato 21 tipos de cursos diferentes. A gente tem hoje o ICT, tem o Pandiaca Lógera, tem escolas profissionalizantes que estão aqui próximo da gente, que pode muito bem o Poder Executivo dar bolsas a uma série desses nossos jovens, mandar ele para lá para se qualificar, para que realmente ele tenha onde se defender, tenha cidadania, tenha dignidade e possa trazer o recurso para a sua manutenção, independente de ficar, infelizmente, nessa situação do desemprego, ficar ocioso e ficar realmente dependendo de algum padrinho político, de alguma indicação. Um minuto, Isso vereador. é realmente uma das coisas que a gente tem notado no nosso município. A gente tem que realmente dar condições para essas pessoas poderem realmente se qualificarem. O conhecimento hoje é um poder. O ser humano que tem conhecimento, ele vai muito mais longe. Precisa realmente... Então, saiu um concurso público hoje. Hoje foi lançado o edital em que tem um número X de vagas para pessoas que são aprovadas poderem estar se habilitando aí para começar realmente a trabalhar dentro do nosso Poder Executivo. É número de vaga para fiscal, de controle urbano, para atendente dentário, para a parte de o agente comunitário de saúde, motorista e também técnico de enfermagem. Eu vi o edital sendo lançado hoje, já começaram as inscrições. E o que a gente pede? Estudem para poder chegar no concurso e conseguir tirar uma nota dentro do número da classificação de vaga. É isso que a gente pede aos nossos jovens, para que realmente saia um pouco realmente dessa situação de ficar a todo momento a gente estar usando essa influência política para conseguir alguma colocação para essas pessoas que realmente estão ali procurando trabalho, estão procurando dignidade, para se manter independente de favores, às vezes, nesse dia a dia aí. Então, o que a gente pede é isso. Nosso poder público precisa de uma série de melhoria, de eficiência, da participação popular, da transparência. Esse controle social é muito importante. Uma das coisas que fez o Partido aí dos Trabalhadores surgir um pouco no cenário nacional era, antigamente, no Rio Grande do Sul, o orçamento participativo. Quando se ia fazer o orçamento do município, chamava a população para ver onde que ele queria que destinasse parte da verba que era investido pelo Poder Executivo. Isso ficou uma marca do poder. E depois veio lá o Eduardo Suplicy com um programa de renda mínima. Falava. Hoje nós temos aí um programa de renda mínima, que é o Bolsa Família. Então, são uma série de coisas que saíram do papel, vieram para a prática e que ajuda por demais a população mais carente. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Eco Estacado. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, quero destacar a presença aqui da jovem Paulinha. Seja bem-vindo e compareça mais vezes. Isso para fazer jus à fala do meu companheiro aqui, Charles, né, do envolvimento da juventude com a política. Hoje, infelizmente, algumas pessoas têm se colocado contrário, né, às eleições. Não vão votar, vão à praia, vão jogar um futebol, mas o voto ele tem uma consequência. E quando você deixa de votar,
também tem consequência, porque você deixa de escolher e depois acaba perdendo o direito de cobrar. Quero falar aqui em relação a uma indicação que foi feita no ano passado, em relação ao manilhamento lá da rua, no Vigário, que fica atrás da padaria, que está localizada lá na parte de trás de algumas casas. Eu encontrei com um proprietário e ele me cobrou, porque foi no início do ano passado que eu fiz essa indicação. Ele falou: vereador, eu queria te perguntar como está aquela situação, né, porque o senhor esteve lá, fez fotos, e aí? E aí o branco, né, o vazio, que mesmo no seu silêncio fala muito. Deu aquele branco, aquele silêncio, eu falei: o que eu vou responder agora? Eu falei a verdade, porque de uma forma ou de outra é melhor a verdade que chateia por alguns momentos do que aquela barrigada que mais tarde vai lhe tirar a credibilidade. Eu disse para o proprietário o seguinte: meu amigo, eu encaminhei sim a indicação ao executivo no início do ano passado, que foi meu primeiro ano exercendo mandato como vereador, mas eu ainda não tive uma resposta em relação a isso. Mas e o senhor, teve a visita de alguém lá da secretaria competente? Ele falou: não. O senhor tem notícia se algum outro vizinho teve essa visita, ou alguém do comércio local? Não. Ele me perguntou: para que serve as indicações? Eu falei: para nós informarmos, né, ao prefeito as necessidades que a comunidade nos traz. Porém, não existe uma obrigação oficial numa resposta em relação às indicações. Mas, como nós, né, temos bom relacionamento, né, somos parceiros, estamos imbuídos pela mesma causa, nada mais justo que não deixar o vereador nessa situação de abandono. Porque quando ele se depara com o cidadão, ele tem que ter uma resposta, seja ela positiva ou negativa. O que não pode é o cidadão te perguntar e sempre você dizer que está esperando. Então, fica, mais uma vez, a dica aí para a secretaria competente, para que nós tenhamos um mínimo de respeito. Fazer uma visita ao local e dizer: olha, essa obra ela não pode ser feita agora porque ela vai custar tanto, mas daqui a 2 anos será feita, ou nós temos condições e vai ser daqui a 6 meses, porque se não for feito dessa forma, se pelo menos uma resposta não for dada, com certeza o cidadão vai se sentir desprestigiado pelo grupo político que ele elegeu. Uma outra indicação que foi feita também no ano passado é em relação ao pedido de um funcionário para trabalhar na limpeza do bairro do Sossego. Eu fui num aniversário na semana passada e a gente, né, conversa com um, conversa com outro, e a política, por isso que o ditado popular diz, né, que o vereador, ele é vereador 24 horas. Não existe local para você ser cobrado. E não foi diferente nesse aniversário. Quando algumas pessoas saíram da casa, do lado de fora tinha um lixo amontoado. E aí, logo, quem vai ser questionado? É lógico que a pessoa que está exercendo um cargo público, um cargo eletivo, que no caso seria eu. E aí, vereador, né, dessa forma, às vezes um pouco descontraída, mas que para nós que estamos na ponta da linha é uma responsabilidade. Não posso encarar como uma brincadeira. Embora a pessoa que tenha, né, me falado, ela tenha colocado sorriso nos lábios. Eu fiquei desconcertado, porque tinha um grupo de pessoas. E eu venho mais uma vez, então, né, apresentar essa indicação e pedir, né, respostas. Vereador, tem sim possibilidade. No ano que vem nós vamos contratar uma pessoa para fazer esse serviço periodicamente no bairro. Nós não podemos contratar, mas eu vou ter uma resposta, positiva ou negativa. O que não dá é para ficar barrigando, né, o contribuinte, porque o contribuinte não tem escolha, ele tem que contribuir.
bem disse o vereador Alzemiro, até em relação às taxas que são cobradas de iluminação pública. Eu tive com uma senhora lá na Vila das Palmeiras, quando fui fazer as fotos desses postes da Light que já estão numa situação assim, provocando risco, né, para a população, e ela me falou, pior do que esses postes caindo, vereador, é a minha situação. Olha o trecho de onde eu moro, não tem um poste sequer. O senhor me aguarda aqui um minuto que eu vou lhe mostrar uma coisa. Ela me trouxe a conta de luz e falou aqui, ó, está aqui, ó, eu pago pela iluminação pública, eu não tenho porquê. Então o vereador está sempre na ponta da linha, tendo que dar explicações. Quando, na realidade, essa é a obrigação, sim, porque eu me propus, eu quis ser vereador, estou vereador, mas é o conjunto, e tem coisas, tem respostas que não cabem a mim, mas a população vai me perguntar, e eu, de uma forma respeitosa, tenho que buscar essa informação com quem de direito. Então, vou deixar aqui mais esse protesto, e que nós possamos, né, o quanto antes, ter respostas, porque não dá para ficar barrigando aquele trabalhador, aquela trabalhadora que contribui com impostos, contribui com boas ações. O povo de Piraí é um povo ordeiro, é um povo decente, são pessoas boas, pessoas que cobram de uma forma amena, e não podemos deixar, né, que esse povo passe por uma transformação. Eu tenho notícia de outras comunidades fora de Piraí, porque eu tenho parentes que moram numa cidade vizinha, vou preservar o nome da cidade, onde o comportamento era bem parecido com a nossa gente aqui em Piraí. Mas o descaso repetido tantas vezes transformou aquela população. E, dessa forma, essa transformação ela não é boa para as crianças que estão crescendo, não é boa para os próximos que vão exercer cargos eletivos como nós estamos exercendo, por uma razão única: o respeito tem que estar acima de tudo. Não dá para fazer, dá para fazer. O que não pode é a gente ficar sem resposta. Obrigado, presidente. Boa noite. Com a palavra o vereador Darley. Permite fazer uso da palavra aqui, presidente? Perfeitamente. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Bem-vindo a todos, visitantes e funcionários desta casa, e a todos nós vereadores, um bom trabalho nesse segundo período do nosso compromisso que nós temos com a nossa cidade. Que Deus nos proteja no nosso mandato. Tá? Presidente, trouxe hoje para essa casa uma indicação solicitando do prefeito para que ele, junto com a Secretaria de Saúde e a diretoria do hospital, possa avaliar essa indicação. Tive o prazer de ir lá e testificar pessoalmente, sentar na cadeira. Temos um grande amigo dali de Arrozal que teve por 57 dias internado ali no Hospital de Piraí, que é o Francisquinho, que todos, a maioria que aqui estão conhecem, operador de reto. E temos um funcionário lá da prefeitura e um outro colega lá que ficou durante esses 57 dias revezando com um com o outro lá, dando a ele um suporte, porque ele não conseguia ir no banheiro à noite sozinho, todas as necessidades que precisava, tinha que ter uma pessoa ao lado dele. E aquela cadeira, nós podemos ver que ela é realmente muito desconfortável, entendeu? E agradecemos já, inclusive, o hospital por permitir que essas pessoas acompanhem esses acamados que ali tem no hospital, mas que, dentro da medida do possível, eles pudessem avaliar a possibilidade de colocar ali uma cadeira melhor, mais confortável, porque realmente passar uma noite do jeito que aqueles caras passaram 57 dias lá, não é brincadeira. E, diante das reivindicações deles, explicaram para nós como é que é, eu acho que é válido que seja feito um esforço, dentro da medida possível, para que toda a população, todos esses acompanhantes, possa ter o melhor conforto para ajudar esses acamados ali. Entendemos que não é possível colocar ali uma cama para cada um dos acompanhantes, entendemos perfeitamente, mas que pudesse providenciar uma cadeira melhor. Eu creio que vai ser muito importante para todos. Tá? Eu quero também, presidente, deixar aqui
dizer aqui que no dia 16 de julho participamos da posse do colega da casa aqui, Getúlio, como presidente do Rotary Clube de Piraí, e fiquei, entendeu, muito feliz. Não pôde estar todos os demais vereadores, eu creio que todos que não foram, que tinham um motivo justo para não ir, mas tivemos a felicidade de estar lá. Fui lá eu, o vereador Ladeira, o vereador Charles, e achei muito importante e organizado, entendeu? E respeitosamente por todos os demais escalões que ali estavam. Foi uma coisa diferente, que eu não conhecia, entendeu? Fiquei feliz por estar ali naquele dia. Quero deixar para você, Getúlio, e toda a sua diretoria, sucesso, tá? Que você tenha sucesso. Tivemos também o prazer de ser representado pelo vereador Charles, em nome da Câmara Municipal de Piraí, e, por sinal, muito bem representado, com o seu discurso inteligente. Foi uma coisa diferente, entendeu? Eu nunca tinha participado de uma posse de um Rotary Club, entendeu? E, para mim, foi realmente um prazer estar ali. Muito obrigado, Getúlio. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Charles. Pegando carona aí no meu amigo Darley, parabenizar também o nobre amigo Getúlio pela eleição, pelo mandato, né, que vai se cumprir agora. Sabemos que a importância do Rotary como instituição no mundo, né, o Rotary atua na área social, cometendo ações sociais pelo mundo afora, que é um trabalho muito bacana, muito interessante. Parabéns, amigo, sucesso. Nós temos algumas situações. O nobre vereador Eco acaba de colocar ali, se mostrar um tanto quanto indignado, quanto a algumas faltas que nós sentimos, às vezes, por falta do executivo. Alguns retornos que nós cobramos e, às vezes, não temos em tempo hábil. Quanto ao caso dessa senhora, que paga, que contribui e não tem o serviço, estando ela residindo numa casa habilitada, regulamentada, né, penso eu que deva ser, não há por que ela pagar. Ela deveria, inclusive, entrar na justiça contra a prefeitura que cobra dela essa taxa. Eu penso assim, deveria procurar um órgão competente, o Ministério Público, um advogado, e entrar com uma ação contra. Se ela não tem o serviço, ela não tem que pagar. Se for sua amiga, eu aconselharia a fazê-lo. Não tem cabimento você pagar por um serviço que você não tem. E a sua indignação é minha também. Eu também fico, realmente, me desgasto aqui, às vezes, perante a opinião pública, principalmente perante ao quadro do Executivo, por cobrar e me posicionar dessa forma. A falta de ação, a falta de respostas é algo realmente que nos deixa numa condição muito desconfortável, né, diante daqueles que nos elegeram, diante do cidadão que contribui, que paga os seus impostos para ter o retorno. Então nós precisaríamos, no mínimo, de respostas, de informações, e nem sempre as temos. Elas são demoradas. Quando chegam de forma muito demorada. Então, quero aqui corroborar com suas palavras, nobre vereador, e dizer que me sinto da mesma forma. O senhor não está sozinho. Outra questão, aproveitando aquela hora eu não pude agradecer, eu queria agradecer a SEDAI pelo atendimento. Eu, na verdade, fiz uma indicação ao Executivo, e talvez tivesse eu tido que ter feito um requerimento. Ele tratava de uma manutenção que deveria ser feita na Vila Nova Esperança, ao longo da rua Jumeci Rodrigues Gomes, onde o esgoto havia estourado, já é pela segunda ou terceira vez que isso acontece, e tinha que se trocar, se fazer uma manutenção mais eficiente. E eles o fizeram, já foi feito há cerca de 2 meses, mas só agora encaminharam aqui, o Executivo encaminhou o comunicado, o ofício que comunica a execução dos serviços. Então eu quero registrar aqui e agradecer à SEDAI pelo atendimento. Agradecer é simbólico, né? Na verdade, não passa de uma obrigação, porque nós pagamos pelos serviços, né? Tanto o Executivo quanto a SEDAI. Mas agradecendo, dessa forma a gente se mostra mais simpático, e quem sabe dessa forma assim, a gente passa a ser atendido numa velocidade maior sempre que problemas como esse surgirem. Queria comentar aqui, nobre Alzimiro, sobre a sua colocação, seus comentários quanto à criação do Conselho. Há cerca de alguns dias, o nosso colega, que hoje é até presente aqui, nosso amigo Newton,
ele postou nas redes sociais uma matéria referente a esse assunto, e eu achei muito interessante, e comentei, inclusive, parabenizando pela iniciativa, e o mesmo me informou que estaria entrando em contato com Vossa Excelência para poder dar prosseguimento ao assunto. E eu achei muito interessante, me coloquei à disposição para poder estar colaborando. Eu não me lembro exatamente o nome do conselho. Qual seria o título? Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. E Controle Social, perfeito. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a questão dos conselhos, falei esses dias até sobre a questão das dificuldades que a gente tem, né, nas questões administrativas, não é fácil. Falei a respeito dos bairros, da presidência de bairro, o nobre vereador Flávio depois se colocou, né, por entender que talvez eu pudesse ter atingido ao trabalho dele, e obviamente que logo em seguida fiz a explicação necessária, a colocação necessária, até porque sou admirador do seu trabalho, o nobre vereador já o disse, aqui em plenário, e repito, o senhor é um vereador atuante e vem fazendo um bom trabalho junto a essa casa e junto à sua comunidade. Então não são todos, mas vou repetir, a grande maioria só quer usar como trampolim, e isso é ruim. Nós precisamos de pessoas realmente imbuídas do desejo de fazer a diferença, de fazer algo pela sociedade, e o senhor o faz muito bem. Bom, quanto aos conselhos, nobre vereador Zumiro, eu estou aqui, quero ser participativo nisso, quero estar junto aos senhores, acredito que toda essa casa que tem defendido isso, tem defendido a transparência, tem brigado por isso, eu acredito que todos aqui irão se empenhar para que o resultado seja positivo. Mas eu queria ressaltar também que eu tenho uma proposta similar, num conselho, a criação do Conselho para a Proteção e Defesa dos Animais, que tramita junto ao Executivo há 1 ano e 7 meses. E até a presente data eu não tive resposta. As 2 vezes que procurei, que interroguei, me deram respostas que não foram satisfatórias. Como diria o meu nobre colega Elco Staccato, talvez tivessem me dado uma barrigada, penso eu. É algo extremamente desagradável, né, para alguém que está aqui em defesa dos interesses da sociedade. De qualquer forma, eu penso que há um certo descaso para com esse assunto. Não sei se a criação desse conselho será de bom grado, será bem recebido pelo nosso executivo, uma vez que o meu, pelo menos até então, não tive resposta. Estamos também propondo a criação do Conselho Municipal da Juventude, ideia também trazida através do internauta que está aqui hoje presente, Renan Gunner. Nós temos realmente que buscar meios para fazer com que o jovem participe mais ativamente desse processo. Independente da sua composição, como será feita depois, eu não vou participar disso, de nenhuma dessas, não me interessa isso, não é esse o meu objetivo, não quero promoção pessoal, eu quero que a sociedade esteja envolvida e que as suas necessidades sejam atendidas. Então, que fique bem claro isso. Então, nobre vereador Zumiro, eu vou não só torcer, mas me empenhar para que nós tenhamos um resultado positivo nessas nossas propostas, na criação desses conselhos que visam trazer para o nosso convívio social, para o nosso dia a dia, uma melhor relação, uma melhor administração quanto à aplicação dos recursos públicos. Eu acho que é de interesse de todos. E, por fim, dizer que esse controle ele já existe. O município é fiscalizado. Nós temos a controladoria do município, nós temos o Tribunal de Contas do Estado, nós temos o Tribunal de Contas da União, nós temos o MP. O que não falta é fiscalização. Mas, infelizmente, até dentro desses órgãos de fiscalização, nós enfrentamos problemas, porque dentro deles também existe corrupção. Esses órgãos são formados, são formatados, eles são pessoas indicadas politicamente, por serviços prestados, em algumas situações, mas a grande maioria para se acomodar medalhões da política. Assim se formam esses conselhos, assim se formam esses colegiados, como é o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União. Então nós precisamos sim da participação do povo, da participação direta e efetiva do maior interessado, que é o cidadão. Por isso fica aqui esse registro da minha parte no que diz respeito à criação do conselho. Eu entendo que será de grande valia para o nosso município, será uma forma de se prestar um serviço gratuitamente para o município. Ajudaremos o Executivo de uma forma gratuita. Basta para isso que o município crie meios e condições. Nós indicamos aqui, foi uma indicação feita no mandato passado do nosso vereador Prico, nosso presidente, né? Nós fizemos aqui e repetimos ela, que era a criação da Casa dos Conselhos,
que visa justamente abrigar esses grupos de trabalho, essas equipes, essas pessoas que estarão dispostas a contribuir para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Vamos torcer para que o Executivo nos ouça, para que ele atenda aos nossos apelos, ainda que não se emocione, mas que atenda aos nossos apelos. Obrigado, senhores. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, presidente. Eu anotei alguns assuntos que eu gostaria de falar. Em primeira mão, sobre o Conselho da Transparência. Pode contar com o meu apoio, Zimiro, e o meu amigo Milton lá, pessoa que soma para essa cidade, e que esse conselho estenda a essa casa. Eu acho muito importante, não só o executivo, o legislativo também. Essa é uma briga minha, nossa, né? Tanto é que essa casa
com o futebol, sendo que poderia ter 100 com o mesmo gasto. Se já tem um professor, se tem um espaço físico para isso, por que não incentivar mais isso aí? Eu tenho certeza que a falta de incentivação, de divulgação disso aí, eu acho que tem que ser melhorado nos colégios, porque só a educação que melhora esse país. Não adianta a gente querer ensinar essas pessoas que querem só levar vantagem alguma coisa, não vão aprender. Infelizmente não vão aprender. Então nós temos que ensinar essas crianças de hoje para que amanhã a gente possa curtir uma velhice saudável. Que nós vamos ficar velhos e eles vão ficar no nosso lugar. E somente a educação que vai dar jeito nisso aí. Nós temos a solução de alguns empregos em Piraí aqui, sem muito custo. Eu já fiz indicação para o mercado municipal. Hoje, se você quiser montar um comércio aqui em Piraí, você vai pagar um aluguel no mínimo R$1.000 aqui no centro de Piraí. Além de não ter. Você já entra num negócio perdendo. Porque o aluguel é absurdo. Então, se tivesse um espaço, que tem espaço, que fosse criada uma estrutura para o mercado municipal, não corre o risco de quebrar, de fechar de um dia para o outro, deixando 200, 300 pessoas desempregadas, porque vão ser várias empresas. Se uma quebrar, as outras vão continuar. E uma nova empresa vai poder ser criada nesse lugar. Quer dizer, com um custo não tão alto assim. O mercado municipal, você vai em todas as cidades aí turísticas, tem um mercado municipal onde é oferecido a cultura do município, a produção do município. E Piraí não tem isso. E olha que nós estamos na margem da Via Dutra, onde teremos clientes de todo lugar do Brasil, do mundo até. Porque o que passa aqui de argentino, de Paraguai, de Uruguai de carro aqui, quer dizer, não estaríamos só falando de Piraí, nem do Rio de Janeiro, estaria falando do Brasil e parte da América. Então eu acho que o mercado municipal resolveria grande parte do problema desse desemprego que tem aí, Charles. Pessoas que, infelizmente, às vezes não teve a condição de estudar, de se profissionalizar, mas teria condições de montar um comércio ou trabalhar nesse comércio. Então eu acho que o Executivo deveria pensar um pouco nisso aí. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, posso fazer uso da palavra aqui? Perfeitamente, vereador. Senhor presidente, caros colegas e público presente. A gente ouve muito comentário da transparência de políticos corruptos, políticos que não têm nenhum compromisso com o seu município, com o seu lugar. Mas nós temos políticos em Piraí muito bons, políticos honestos, políticos que têm tudo que ele quer é que o município cresça, que o município desenvolva. E nós temos agora a chance única de termos duas pessoas desse município que são candidatos, todo mundo sabe, e que são realmente comprometidos com esse lugar. É uma chance enorme de todos piraiense ver essas pessoas com bons olhos. Fico feliz que essa casa, 80% dos nossos vereadores apoia essas duas pessoas. Infelizmente, nem todos devem ter algum compromisso pessoal que não foi 100%. Então, esses políticos que a gente fala, esses são realmente transparentes. Que nós temos aqui, eu tenho 35 anos que eu moro nessa cidade e nunca ouvi nem que houvesse uma denúncia, uma corrupção, de político desse município. Então a gente fica muito feliz de ver realmente a transparência é muito boa. Quanto melhor, quanto mais fiscalizado, melhor. Mas nós temos também a felicidade de não ter denúncia nenhuma, de ter nenhuma corrupção, nem no executivo, nem no legislativo, que a gente possa sair em escândalo.
Graças a Deus nós não temos isso. Eu quero também falar de uma pessoa que foi o Carlos Alberto dos Santos, foi vereador por 3 legislaturas nessa casa, que contribuiu também para o município, que essa semana faleceu, a semana passada, né? Dia 30 de agosto, de julho, e foi um guerreiro, e eu tenho a honra de ter militado junto com ele em 82 e 96, parece. E ele sempre foi uma pessoa que defendia muito o distrito de Santa Anésia. Então, é uma pena ter perdido esse político, apesar dele já estar desligado da política, mas contribuiu bastante para o nosso município. Eu quero falar também do concurso que a excelência, o Russo falou aí, o Alzemiro, e a gente não foi informado, mas nós votamos para essas vagas, né? Só não fomos informados de quando seria publicado, né, para ser agora executado o concurso. Mas nós temos conhecimento das vagas, de tudo que nós votamos nessa casa. Acho que foi esse ano ainda, né? Ou foi o ano passado? Acho que foi esse ano. Então, acho que o prefeito nos deve, o executivo nos deve, essa informação de que quando seria publicado, para a gente até mesmo, né, quando um munícipe vir perguntar para a gente ter a informação, aí vai sair tantas vagas e foi tal dia que vai ser publicado. Uma moça também me ligou lá, falando assim, que dia que vai sair a inscrição? Eu falei só, eu acho que é segunda-feira, que nada, já está publicado, já. Eu digo, então tá bom, então faz a inscrição na segunda. Quer dizer, eu não soube também responder, porque realmente nós não fomos informados quando seria publicado. Mas nós votamos essas vagas aqui. Então, gente, a gente fica muito, estou feliz em estar retornando com todos os meus colegas e vamos fazer agora o segundo período aí, com toda a garra e atendendo a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Não temos mais vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 5 de agosto, corrente ano, hora regimental.